Vamos chegando, pessoal. Estamos ao vivo. Vamos chegando, vamos chegando. Ó, minha convidada é pontual, já chegou aí. Vou te chamar. Boa noite, Raquel. Oi, Oi, Vera, Raquel. tudo bom? Eu tô Tudo, ansiosa, mulher. tudo Tô muito ansiosa. Eu pensei que só eu fosse ansiosa, menina. Imagina! Dia de live, eu fico o dia inteiro pensando na live. Eu tô ansiosa. Eu Ai, tava numa mentoria e aí eu falei, gente, acaba isso que vai ter live daqui a pouco. a gente se compromete, né? Uma coisa. Eu, É, eu levo muito a sério. Eu levo muito a olha, sério. chegou aí Leonardo Quintão. Seja bem-vindo. Oi, tudo bom, Oi. Leonardo? Bom, Vera, tô aqui. Tô aqui pra Pois, falar, pra a ter Raquel. Vamos começar, nós e Leonardo aí. isso Eu mesmo. agradeço por você se dispor, né, a vir aqui nos prestigiar, né? Essas lives começaram assim do nada. Tive um start, falei, vou fazer live para mulheres comuns, simples, do dia a dia, mas que são especiais pelo simples fato de existir. Eu acho que está faltando muito isso, né? As pessoas exaltam muito quem já está fazendo live, que já tem uma experiência, né? E eu comecei na segunda-feira a fazer live, na verdade já fazer alguns vídeos, mas eu não tenho essa experiência, né? É cada coisa que já aconteceu aqui que é inacreditável, mas é assim, mostrando os bastidores aí, né? E então eu te agradeço, né? Eu não sei, mas eu acredito que a gente se viu uma ou duas vezes, eu não me lembro, sinceramente. Mas você colocou esse tema, né? Nutrição e autoconhecimento, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando a semana inteira, né? Empoderamento feminino, e veio trazendo vários temas e que culminou tudo acaba no autoconhecimento, né? Que é o meu projeto mesmo, levar as pessoas a refletir sobre essa necessidade de se autoconhecer, de se autorresponsabilizar, se autoempoderar, porque não tem como ser de outro jeito, né? A gente percebe que no decorrer da vida acaba que é isso, tem que ser assim ou não tem outro jeito, né? Então, eu te agradeço por você se colocar à disposição. Aí eu quero que você se apresente, né? Eu sei que você é nutricionista, que tem um projeto de mulheres belas, né? Que até tem um significado muito particular, que eu adorei, né? Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco desse projeto e desse andamento aí no seu tema, desenvolvesse seu tema aí. A gente vai trocando figurinha aqui, tá bom? Bom, Vera, primeira coisa, eu que tenho que agradecer, né? Porque, assim, vocês não sabem, mas essa mulher aí, ela é inspiradora, né? Porque, assim, quando chegou no meu WhatsApp, né, o vídeo dela falando quem tinha coisas para falar, para transbordar, que tinha, sabe, que tava ali. Gente, eu fico arrepiada, porque Já é me o tipo arrepiei da aqui também. coisa que leva multidões, gente. E as mulheres precisam muito desse espaço, sabe? Tanto que a gente está vendo essa sequência de mulheres especiais maravilhosas falarem coisas assim, da coisa mais simples, né? E no fundo é tão importante para a pessoa, por exemplo, o cabelo cacheado, ou liso, ou esticado, ou encaracolado, não importa. Até coisas assim profundíssimas, que é a conexão, né? Aquilo que a Meire falou a respeito de você liberar, perdoar, né? De deixar uma pessoa que um dia foi importante para você, mas que agora não significa mais tanto. Então, assim,
foram lives especialíssimas, né? A Beth, que acabou de entrar, a Neuci, minha parceira do Mulheres Belas, entrou agora também. A Beth falou sobre minimalismo. Então vai lá, assiste a live, vale muito a pena sim. Eu gostei, assisti todos. Só não assisti a de ontem porque ainda não deu tempo, mas eu tô assistindo, né? Enfim, né? Então eu tô aqui e a Vera é tão inspiradora, né? Que eu até vou confessar, né? Eu roubei o projeto dela. Dei uma ajeitada, né? Trouxe aqui para o Mulheres Belas também. E a gente vai continuar esse papo de hoje na próxima quinta-feira, lá na minha página do Mulheres Belas, né? A Vera vai contar para nós quem é a Vera, né? Esse projeto maravilhoso de empoderar a mulher. Ai, que medo! Então, assim, eu também já tô... A Silene é nossa... Ela é nossa aluna aí né? Ela trabalha conosco no sentido de estar emagrecendo no projeto. Ela é uma das belas que está conosco, né? Então, assim, eu achei o máximo esse projeto, porque me dá a oportunidade de falar não só da minha pessoa como nutricionista, mas o que veio antes de tudo, né? Porque eu sou filha, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, né? Eu já fui muito mãe torista, né? Quem que, né, já não passou por isso. E hoje meus filhos estão aí adultos, né? Formados com suas vidas. E eu posso hoje, né? Trabalhar no que eu mais amo, que é a nutrição, que eu descobri ser o meu propósito de vida, né? E como que eu descobri? Gente, assim, olha, eu fui uma gordinha, né, de 20 quilos a mais, e eu tive assim, eu sou espiritualista, então eu acho que Deus me pegou, né, no cabresto e falou assim, Raquel, ó, você vai ter um susto na sua vida que você vai tomar jeito. Porque chega de ficar aí de boa, né? Comendo e bebendo e dormindo e fingindo que tá só cuidando dos filhos, nem trabalhando eu tava, sabe? E engordando, né? Então eu tava vendo que cada nova dieta, cada novo emagrecimento que eu fazia, eu recuperava o peso com juros. Sabe como é? Que você, assim, antes você tinha, sei lá, 77 quilos, emagreceu, foi lá para os 75, a hora que engorda de novo já vai para os 80. E foi assim a minha vida por várias dietas, né? Até que esse susto que, né, que eu acho que né, o universo me mandou para eu, aquele chacoalhão, foi até um susto muito sério, porque eu tava obesa, né? Eu tava usando... Eu não suportava usar meia elástica e tava com varizes, né? Um calor aqui em São Paulo tem... Então eu fui fazer cirurgia de varizes, tá? Eu fiz cirurgia de varizes e poucos meses depois eu tive embolia pulmonar. Então, para quem não sabe, é assim, é um coágulo, né, de uma forma bem didática, é um coágulo que dá lá nas veias e sobe para o pulmão, né, para o pulmão, para o coração, e aí eu tive uma parada cardiorrespiratória. Então, fui para UTI, fiquei 4 dias internada e aquilo, assim, bagunçou muito a minha vida. Bom, eu tive que fazer uma espécie de acompanhamento, né? Tomei anticoagulante durante 10 meses e tal, desculpa. E aí eu ainda continuava, eu tinha os meus 20 quilos a mais, até que eu cheguei num ponto assim, não dá mais. Porque eu só engordava cada vez mais. Meu pai e minha mãe são diabéticos, né? Então, meu pai é falecido, minha mãe é viva, mas é uma doença terrível e eu sei que eu tinha essa genética, então não poderia... deixar ela me tomar, né? Eu tinha que tomar uma... E aí, assim, eu fui muito iluminada porque eu encontrei uma forma de fazer reeducação alimentar e que mexeu muito comigo e que foi o momento que eu digo para você, Vera, que fez a mudança, sabe? Aquela virada de chave, porque eu passei por um processo não só de reeducação alimentar, mas de mudança de mente. Porque isso foi gradual,
né? Então, por isso que foi quando realmente começou o meu processo de autoconhecimento particular, tá? Então, eu emagreci os 20 quilos em 1 ano e 6 meses, né? Em 18 meses. E logo depois, eu já entrei para essa empresa, que foi um método aqui de São Paulo, para ser orientadora desse método. Então, eu usei de alguma forma, porque eu sabia que ensinando, eu estava reforçando aquilo tudo que eu tinha aprendido. E sem dizer que eram palestras presenciais, eu tinha que estar com o corpo tinindo, entendeu? Eu não podia engordar. Então, foi uma forma que eu encontrei e que foi muito útil para mim de ensinar as pessoas e conservar o meu peso, tá? Então, muitas coisas foram acontecendo nesse período, né? Eu tinha as crianças adolescentes, eu cuidava delas também. Até que nessa eu já era formada em administração de empresas, né? Então eu trabalhava paralelo a isso em um escritório, trabalhei por muitos anos. Mas essa coisa de ser gordinha, né? Eu não sei como que se vocês que tem alguém aí que se identifica com o que eu vou falar, mas eu tinha assim, eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu achava assim que eu não era uma pessoa que pudesse ser valorizada. Então eu estava ali no meu trabalhinho do dia a dia, que era importante, que eu conseguia pagar uma parte das minhas contas, porque eu tinha sempre o marido por trás, né? Então eu pagava uma parte das minhas contas e ficava naquele mesmo, né? E muito insatisfeita com a minha vida particular. Eu queria reconhecimento, eu queria, assim, uma forma que eu sentisse que eu realmente estava ajudando as pessoas, né? E foi nesse processo aí de ser orientadora desse método que eu vi assim, não, eu preciso aprender, eu preciso me aprofundar na nutrição. Porque só assim eu vou realmente exercer a minha profissão com autonomia. Porque até então eu dependia de orientação de uma empresa, com o método da empresa, né? Então era vinculada à empresa, eu ganhava, digamos, royalties, né? Então não era todo o dinheiro para mim. Então isso tudo, mas isso, olha, uma coisa eu te falo, eu aprendi muito e eu sou muito grata a essa empresa. Porque foi quando eu deixei de ser tímida, né? Então, assim, Vera, hoje eu olho para mim, né, e falo assim, não dá para acreditar que eu fui quem eu era, entende? Então, assim, Entendo. tudo isso tem um valor inestimável e tem um preço também, né? Porque tem até aquela máxima, né, que as pessoas falam, né? As pessoas veem as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Então, tem muita história por trás disso, né? Enquanto eu tava emagrecendo, assim, eu era daquela gordinha que não podia ver uma caixa de bis, eu não conseguia comprar ou comer um bis, era a caixa inteira. E eu ainda fazia, sabe o que eu fazia, Vera? Eu comprava 3 caixas de bis. Uma para o meu filho, uma para minha filha e outra para mim. Aí eu comia a minha e começava a tirar das caixas deles, né? Porque eu ainda nem tinha dado. Quem, né? Quem nunca? Pior de tudo é chegar na conclusão de que, eles nem sabem que eu comprei o bis. Já tinha comido as 3 Desonestidade. caixas, entendeu? Então era esse o nível da minha gordice naquela época, né? E então isso foi acontecendo, eu fui, digamos assim, mudando, né? Mudando a minha forma de olhar para a comida, olhar para o alimento, porque eu era também uma gordinha saudável, sabe? Os meus exames, eu tive um período aí que minha glicemia estava um pouquinho mais alta e tal, mas eu comia fruta, hortaliça, verdura, tudo direitinho, fazia refeições, só que também beliscava o dia inteiro, entendeu? Então, por isso que eu não parava de engordar. Toca aqui, companheiro. Então, realmente, era uma coisa assim,
E eu falava assim, gente, onde eu vou parar? E sempre brigando com a balança. Assim, descobri uma dieta, tomei shake, vendi shake, sabe? Eu fui uma vendedora de shake. Achava que meus problemas tinham acabado e não acabaram, foi só um momento. Então, assim, eu passei por situações complicadas, né? Eu, assim, eu trabalhei no Sé Supermercados, né? E foi uma época, assim, que eu estava num crescimento profissional muito interessante, né? E aí vinha toda aquela culpa porque eu deixava minha filha em casa e eu não tive um respaldo. Boa noite, mulher poderosa. Somos todas, né? E eu não tinha, assim, um respaldo. Eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa, né? Uma secretária, mas não foi uma pessoa que eu orientei para que quando eu estivesse fora de casa, ela assumisse a casa. Então, quando a minha filha tinha 7 anos, ela estava 6, 7 aninhos, que é a minha segunda filha, era um tormento, porque ela ia para a escola descabelada, sem almoçar, entende? E aquilo, e o marido assim na minha orelha, entendeu? E porque o marido também trabalhava, chegava na hora do almoço correndo para pegar as crianças e levar para a escola, e não tava aquela confusão toda, né? Minha filha teve que fazer 2 vezes o prezinho porque ela não teve maturidade e aquilo, mulher, assim, era muito para mim, entende? Então eu tava lá no trabalho, mas eu não tava lá. Eu tava num conflito enorme de querer crescer profissionalmente, né? Sentir que eu tinha direito, mas eu não conseguia deixar a casa, não conseguia deixar meus filhos. E tinha, né, além do marido, que não colaborava, né, porque ele não sabia lidar com a situação, a sogra, que é a mãe dele, também ali, né, porque as crianças de hoje em dia não têm os pais presentes, parará, parará. Olha, eu só vou, para resumir a história, eu adoeci nessa época. Eu fiquei doente, né, tive que pedir demissão desse emprego, que eu estava adorando, amando. E aí começou uma fase na minha vida bem difícil, porque eu tinha Doraci Máximo. Oi, Doraci, tudo bom? Eu tinha. Eu comecei, eu até perdi assim o raciocínio, né? Então eu estava em casa, eu tinha os filhos para cuidar, mas eles já eram assim grandinhos, né? 7, 8, 10 anos. Tinha uma pessoa que me ajudava em casa, o marido que trazia todo o dinheiro necessário para casa, tá? E eu mandando currículo, e nada, e ninguém me chama, e eu não sabia o que fazer. E na minha ideia, eu tinha que voltar para o mundo corporativo, né? Eu tinha que trabalhar realmente em empresa. E aí, Vera, eu entrei num momento, assim, que eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida, de perda de conexão, sabe, com tudo, porque eu nem me importava mais se eu era mãe ou não, tá? Então eu tomei uma caixa de remédios, sabe? Eu tentei tirar a vida, assim, porque eu não via mais valor em nada. Então foi uma fase bem difícil e isso tudo aconteceu antes de eu emagrecer, tá? Bom, então eu tinha muitos medos, né? Eu sabia que eu precisava trabalhar isso tudo comigo. Eu fui para terapia, né? Eu tive várias psicólogas. Eu fui fazer também um trabalho espiritual, né? Em casa espírita, fui me formar nessa área, né? E fui tentar entender por que que eu tô aqui nesse mundo, né? E foi assim que eu descobri a nutrição, né? Foi emagrecendo, foi estudando e percebendo que nada acontece por acaso, sabe? Hoje eu tô aqui com você, sabe, Vera? Porque por algum momento a gente se uniu no WhatsApp. Por alguma razão, né, a gente se uniu no WhatsApp. E aí, assim, eu aprendi, né, de uns anos para cá, de cerca de 3 anos para cá, que eu tô com minha última terapeuta, né, que eu tô com ela há 3 anos, a reconhecer que algumas coisas
sou eu que sou responsável e tem outras coisas que é do outro, né? Porque eu vivi a minha vida inteira vivendo para o outro, sabe? Eu não sei se você, Vera, ou alguém que está aqui ouvindo a gente, já teve aquela sensação de que a vida passa, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E eu não era, eu não tinha voz ativa na minha própria vida. As pessoas escolhiam, as pessoas decidiam, sabe? Até eu descobri que eu não queria mais isso para mim, né? Então foi um processo lento, né? De se colocar à disposição, de procura, de pesquisa, de estudo, né? E aí foi acontecendo, né? Está acontecendo. Na verdade, é um processo que não termina. Eu acho que já vai terminar quando eu morrer, né? E olhe lá, isso se não continuar depois, que a gente não tem certeza de nada, né? Então, bom, o que mais que eu conto para você? Contei do bis, né? Contei, olha, o meu marido não facilitava, né? Eu nem sei se Vera é casada ou não, tem companheiro ou não. Não, mas olha, assim, não. Já tive. Já teve, né? E assim, tem hora que se fala melhor só do que mal acompanhado, né? Tem muito isso. Porque assim, tem hora que a gente precisa pegar a direção da vida da gente, né? E como eu fui uma pessoa que larguei muito a minha vida na mão dos outros, né? Eu não tomei a frente de coisas que eu quis, que eu queria mesmo. Por exemplo, né? Eu queria ser uma alta executiva de uma empresa, né? Mas para eu fazer isso, eu tinha que me dedicar, eu tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar fora, eu tinha que trabalhar horas fora, né? Que é o que normalmente as pessoas que se dedicam à empresa vivem. E isso não estava condizente com a minha vida de família, né? E aí, então, que eu estava falando que o meu marido não colaborava, na verdade, é assim, no período de emagrecimento, eu sofri bastante, né? Porque, por exemplo, eu já tinha tomado café da manhã, ele chegava da padaria com um pãozinho de queijo quente. Aí ele chegava e falava assim para mim, punha no meu nariz, sabe? Olha que delícia, olha, experimenta. Eu fazia assim com a boca, né, para ele não colocar. Aí ele disse, olha como tá quentinho, põe assim no meu braço, né? Eu falei assim, não quero saber desse pão de queijo, dá licença, sai fora, né? E eu tive que tomar umas atitudes assim drásticas. Teve um tempo que ele trazia do trabalho, ele estava com muito estresse, era assim, era toda terça, toda quinta. Ele passava no fast food, né? E trazia aquele número completo para ele e para mim. Olha só, né? Essa época eu já tinha emagrecido, inclusive. E às vezes eu comia, às vezes eu comia e falei assim, gente, eu não posso, porque eu sei que eu não posso, porque se eu ficar comendo 2 vezes por semana sanduíche de fast food, eu vou para as alturas, né? Não dá. Bom, aí eu pedia para ele não trazer, ele trazia, ficava na geladeira. Aí ele terminava de comer, eu ia lá pegar na geladeira, olha só. Até teve dia que ficava pro dia seguinte, mas eu comia, né? Chegou um dia que deu a louca. Sabe o que eu fiz? Eu peguei esse sanduíche, né? Por mais dor que eu sentisse, porque eu gostava muito, na época ainda como hoje, mas bem menos, né? Eu catei o sanduíche, fui no lixo e rasguei o sanduíche. E melequei a mão toda de maionese, de coisa lá. E falei assim, eu não quero mais isso na minha vida. Por enquanto, né? Assim, era uma coisa assim, para aquele dia, para aquele momento, né? Eu não vou falar que eu nunca mais vou comer, porque não é dessa forma que eu trabalho, que eu me desensibilizei, inclusive do açúcar, que a gente vai. Não me deixa esquecer de falar do açúcar, tá? Que foi as perguntas que vocês colocaram lá no grupo. Para quem não sabe, a gente tem um grupo, né, de todas essas participantes das mulheres especiais e a Vera tá, inclusive, colocando mais mulheres lá para ter oportunidade de falar, né? Então, eu rasguei o sanduíche,
né? E foi uma decisão, assim, que ficou... virou, tipo, um trauma para mim. Mas foi um trauma bom. Porque eu me posicionei, eu falei assim, eu não quero isso mais. Para vocês terem uma ideia, Vera, para você ter uma ideia, eu já joguei fora, no lixo, um pote de Nutella, tá? Porque eu pegava pão, né? E passava Nutella e comia um pão. Pegava pão, passava Nutella e comia outro pão, né? Enquanto Ah, não nem sei o acabasse que é isso. ou o pão, ou a Nutella, eu não parava. Então é uma coisa assim de maluca, né? De maluca. Eu não acreditava que eu seria capaz, que eu poderia ser capaz de um negócio desse. Até que um belo dia, e assim eu parei. Então, até uma orientação que eu passo para as minhas pacientes: para de comprar essas coisas que você sabe que nesse momento você não tem controle. Né? Aí já tinha passado um tempo, eu falei, vou comprar uma Nutelinha, né? Eu já tenho controle sobre isso daí não me atinge mais. Pra quê? Foi pegar uma colherada lá, uma facada lá, que eu comecei a ter vontade de novo daquela Nutella. O que eu fiz? Lá fui eu com uma colher para jogar no lixo a Nutella de novo. Porque do jeito que eu era doida, se eu jogasse o pote inteiro, eu era capaz de tirar o pote do lixo, né? Então, muitas coisas eu tive que ser assim, radicais, né? Tive que fazer essas coisas radicais. Aí eu tô contando todas essas histórias porque eu passei por isso. E hoje eu entendo muito bem quando as minhas pacientes chegam para mim e falam a respeito da dificuldade do açúcar, né? De como é difícil comer pouco açúcar, ver lá um pavê na geladeira, né? Que o pavê seria para ver, mas não. A gente vai se servindo e quando vê, já comeu tudo, né? Em um dia, em 2 dias. Eu tinha problema recentemente. Aliás, eu tive outro milagre na minha vida, né? Que eu penso que essas coisas são milagres mesmo, porque eu nunca imaginei que pudesse acontecer. O meu maior sabotador era meu marido, né? Porque até pouco tempo ele trazia assim meia dúzia de broa de fubá, pastel de Belém, bolo, né? Então ele trazia essas coisas para minha casa. Ajudava. Ajudava demais, né? E agora ele aposentou no começo da pandemia, né? E ele ainda trouxe muita coisa, tal. Aí baixou a ficha, caiu a ficha definitivamente, que não dava para viver daquele jeito, aposentado, né? Sem trabalho e comendo os tubos, né? Ele simplesmente começou a fazer uma dieta low carb, começou a pensar mais em jejum intermitente, está fazendo exercício, e ele parou, pela glória do Senhor, né, de comprar essas coisas. Então, isso para mim é um milagre, porque eu não preciso mais ficar naquela luta que era pegar um bolo e esconder no congelador o bolo. Eu escondia de mim o bolo no congelador, entendeu? E fazia essas coisas. Então, só, né, por enquanto tá dando certo tudo isso, mas eu falo o seguinte, né? O meu sonho de consumo, né, como nutricionista e como uma pessoa que, né, tem 10 anos de que emagreceu e mantém o peso e tal, e trabalha com uma nutrição saudável, é não consumir mais açúcar. Mas eu não consigo ainda, né? Eu tenho uma combinação com meu marido de comer um doce uma vez por mês. Em fevereiro nós comemos, em março ainda não, tá? Então eu tenho essa combinação com ele. Não tô usando mais açúcar em nada em casa, não compro, ele também não compra. Para você ter uma ideia, Vera, e as pessoas que estão me ouvindo, na época que meus filhos eram criança, eu comprava tipo 10 pacotes de bolacha recheada por semana, sabe? E não era, e assim, porque as crianças gostam. Que criança o quê? Era eu que comia tudo. Eu tinha um hábito de tomar vários cafezinhos durante o dia, acompanhados de bolacha maisena ou bolacha água e sal. Então era, sabe, tipo, a cada 2, 3 dias era um pacote de bolacha, dessas sem recheio, sem contar as outras, né? Então, realmente, não tem corpo que resista.
né? Aí você vai engordando, engordando, engordando infinitamente. E você vai criando uma coisa no seu próprio corpo que é uma dependência dessas substâncias, sabe? Eu não gosto muito, tem algumas pessoas que usam vício na substância, alguma coisa assim, mas o que que acontece? Principalmente o açúcar, quanto mais você consome, mais insulina o pâncreas solta para poder absorver aquele açúcar, né? Então fica um ciclo, né? É insulina circulando em excesso, pedindo açúcar, entende? Então seu próprio corpo começa a pedir essas substâncias. E o processo de dessensibilização muitas vezes tem um preço alto, que é você abrir mão dessas coisas, sabe? Às vezes, para algumas pessoas, funciona o comer consciente, que foi o que você colocou ali, né, como uma pergunta, que a Vera falou assim, que ela tinha ido numa nutricionista, e que a nutricionista falou, não, você pode comer o doce, o açúcar, contanto que você coma consciente. Eu trabalho assim, porque eu tenho uma formação em Mindful Eating, né? Que ensina e que me ensinou também muita coisa. Mas isso funciona para algumas pessoas. Para outras pessoas, a gente tem que ver uma outra forma de lidar com tudo isso, né? Então, as nossas papilas gustativas, que é essas bolinhas que a gente tem na língua, elas, assim como todas as células do corpo, elas se refazem, né? Então, hoje, eu, com 10 anos de emagrecimento, com certeza as minhas células não são mais aquelas ávidas por açúcar, né? Eu já passei por todo essa dessensibilização e mesmo assim ainda tenho vontade de açúcar. Então, o açúcar é uma coisa assim, eu não sei você, Vera, mas a minha mãe, ela me dava mamão com açúcar, banana com açúcar, morango com leite condensado, né? A minha avó fazia doce de goiaba, da goiabeira lá da casa dela. Então eu fui, os coaches falam que a gente aprende por repetição. Eu aprendi a comer, a ser açucarada por repetição, né? A criança cai, leva um tombo, qualquer coisa, rala o joelhinho. Na minha época, minha mãe passava metiolate. Aí você não sabe se você estava chorando, né? Por causa do tombo ou por causa daquele raio, daquele remédio que ardia, né? Pra caramba. E o que a mãe fazia? Depois disso, ia lá, te dava uma balinha. Você estava chorando, você estava aos berros, te dava uma balinha, te dava uma bolachinha, né? Te acalentava, toma um docinho. E foi assim que a gente foi crescendo, né? E é assim que a gente vê, infelizmente, muitas vezes, as avós criando as filhas criando as netas e por aí vai, né? Então, eu até gosto de falar do autoconhecimento e no empoderamento. Teve uma época, né, que as mulheres não votavam, né? Não sei que ano foi, que século foi, as mulheres não votavam. Por quê? As suas mães não votavam, as suas avós não votavam. Até que começaram a votar, né? E a gente tem esse direito. Então, a mudança alimentar é uma quebra de padrão que a gente aprendeu, né? Que a gente aprendeu que tem que colocar, como é que chama? Tempero pronto na comida, né? Que é amor. É o amor e não sei o quê. Gente, isso é um monte de conservante, de coisa química que está entrando no nosso corpo e que ajuda a manter a obesidade. Entendeu? Se você usa uma erva fresca, se você usa uma salsinha, um manjericão, um negócio desse, você só está levando saúde para dentro do seu corpo, tá? E aí, eu não posso esquecer de falar também uma coisa super importante que eu nem sei, para mim são 20 para as 8, né? 25 para as 8. Pode continuar. Não, é porque assim, há um tempo atrás eu fazia live que o Instagram cortava em 1 hora, né? Eu acho que ainda tá assim. Agora não mais. Agora não. Não tá, não. Vixe, então a gente vai fazer live de 2 horas aqui.
Eu também estava pensando, mas me falaram que não. Ontem eu salvei depois e deu certo. Ah, é? Vixe, então ferrou. Agora, meu Deus, deixa eu ver onde que eu tava aqui, né? Que eu tava falando, assim, desses padrões, né, que a gente vem trazendo e a importância desse autoconhecimento no sentido de que você saber diferenciar a fome fisiológica do corpo, né, e a fome emocional. Porque esse foi um problema. Porque eu comia porque eu estava triste, porque eu comia porque eu estava me sentindo incapaz, eu estava me sentindo rejeitada, eu estava feliz, eu comia, né? E por que que acontecia isso assim? Depois de anos de terapia, de trabalho pessoal, né? Foi porque eu não aprendi, quando criança, a identificar sentimento. Entende? Então, assim, eu sentia qualquer coisa, né? Do tipo, a mãe falava, né? Se comporta, né? Fecha as pernas, olha os modos, né? Não sei o quê. A criança, quando recebe isso, ela já se sente inadequada, sabe? Então, foi tanta coisa, tanta pequena coisa que foi acontecendo que eu não sabia e eu não me permitia, por exemplo, sentir raiva. Sabe? Raiva foi uma coisa que eu vim trabalhar agora com essa terapeuta, que eu tô com ela há 3 anos, que eu vim descobrir que eu tenho direito a sentir raiva. Porque eu aprendi que quem sente raiva é uma pessoa feia, uma pessoa ruim, né? E na minha ideia, se eu sentisse raiva, aquele sentimento ia tomar tal proporção que eu ia, assim, tipo, me endemoniar, entende? E que eu ia começar a bater e gritar e eu ia enlouquecer se eu sentisse raiva. Era uma coisa que eu ia perder o controle, né? Então, para você ver, e eu comia, né? Então, eu usava todas essas dificuldades que eu tinha como... Hoje eu até posso falar uma desculpa para comer, mas eu não sabia fazer diferente. Então, durante um período da minha vida, comer descontroladamente me ajudou a superar esses problemas que eu não sabia, sabe? E até assim, entre você partir para um ameaço de suicídio e comer a mais, é melhor você, sabe, ir lá, comer seu docinho. Mas isso tem um momento que isso te incomoda demais. Porque suas roupas não entram. Você tá ficando acabada. Você se olha no espelho e você fala assim, meu, não tá dando mais. Olha aqui, a blusa não abotoa, a calça não abotoa, né? O pânceps crescendo, né? Então, você toma uma atitude, né? Então, as pessoas que chegam para mim procurando emagrecimento, elas estão já nessa situação. Às vezes, vem de várias sucessivas dietas, né? Sucessivas dietas frustradas que alteram o metabolismo. Então, esse efeito sanfona que muitas mulheres passam, que eu passei também, acabam atrapalhando um emagrecimento definitivo, tá? Porque o que ficou na ideia e que muitas vezes as mídias sociais passam, né? As blogueiras, sei lá quem, o Google, não sei, né? Diversas fontes aí de informação passa, que você tem que fechar a boca, não comer, né? Aguentar firme, passar aquela fome desgraçada, com perdão da palavra, né? Dor de cabeça, mal-estar, irritabilidade, né? Emagrece lá com um sacrifício danado, meio quilo em um mês, né? E aí você fala assim, que porcaria, não aguento mais. Pega uma pizza e come inteira. Porque você não tem a medida, você está desesperada de fome e seu corpo, ele reage assim mesmo. Então tem que ser uma coisa gradativa, uma transição, né? Então, comer de tudo, mas não tudo de uma vez. Bastante verdura, bastante salada, fruta em proporção adequada, né? Então, até falando um pouquinho do programa Mulheres Belas, a gente faz 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar. Tem uma refeição coringa, caso precise.
e com 5 grupos alimentares: proteína, carboidrato, verduras, frutas e a gordura boa, né? As castanhas, o abacate, o coco, né? Gordura boa. Então, foi dessa forma que eu aprendi, foi dessa forma que eu passo no grupo, né? E quando é questão de atendimento personalizado, aí eu vou fazer todo o histórico da pessoa alimentar, ver o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela precisa realmente comer, e a gente vai trabalhar juntas, num sentido de parceria, tá? Porque não tem como, né? Eu pegar e falar assim, porque algumas pessoas trabalham, algumas nutricionistas, e aí tudo bem, porque cada um tem seu jeito de trabalhar, a sua formação, isso é permitido pelo Conselho Federal de Nutrição, né? A gente tem as nossas especialidades, e eu trabalho baseada na nutrição comportamental, com a formação do Mindful Eating. Então, quer dizer, você vai fazer escolhas, porém, como a minha base é nutrição clínica, né? Eu não vou negligenciar se ela tiver com problema de glicemia. Se ela tiver pré-diabética, eu vou ter que conversar com ela e explicar para ela que ela vai ter que mudar hábitos de ingestão de carboidratos simples, por exemplo. Né? Eu vou colocar carboidrato complexo, de baixo índice glicêmico, a gente vai fazer essas negociações, e isso muitas vezes não acontece com uma consulta. É tipo uma terapia nutricional, né? Você tem que se disponibilizar. É nesse ponto que eu falo, né? O autoconhecimento sozinha vai até um certo ponto, né? Se você tá vendo que não tá dando certo sozinha, precisa pedir ajuda, né? O que a Luciana tá falando aí? O problema é outro? Agora eu fiquei... Tem mais em cima. Ela escreveu assim, ó, que é muito bom. Queremos suprir nossas necessidades com comida e o problema é outro. Exato, exato. Luciana, você pegou o cerne da questão. Porque assim, você tampa buraco com a comida, né? Engorda, fica frustrada, se sente culpada, e o problema original que gerou, né, a comida fora da fome fisiológica não foi resolvida, né? Aí você tapou aquele problema, ele tá lá escondidinho embaixo do tapete, e você, né, só camuflou isso tudo. Mais cedo ou mais tarde o problema vai vir à tona de novo, né? E você vai passar por isso várias vezes até entender que, se você não mexer naquele problema com uma terapeuta, com um psicólogo, com ajuda, até eu vou aproveitar aqui, espero que muitas pessoas assistam essa live, porque assim, eu como profissional da saúde tive oportunidade de conhecer o grupo dos anônimos, né? Então, assim, a gente tem como base os alcoólicos anônimos, né? Que se chama de Irmandade Mãe, né? E dali tem muitos outros aspectos que podem ser trabalhados, né? A questão da comida pode ser trabalhada em um grupo anônimo. Que mais? A questão de dívida, a questão de mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Então, aquela mulher que está se sentindo oprimida pelo parceiro ou pela parceira, né? Então, existe um grupo só para mulheres, que se chama Mulheres que Amam Demais, né? Então, são vários grupos. Se você entrar na internet, no Google, e pesquisar, e são grupos, assim, maravilhosos, que eles trabalham com a questão, assim, da fala, né? Você fala e você escuta no espelho, né? No espelhamento. Então, assim, é muito interessante, porque você vai se autoconhecendo através da partilha do outro, né? Então, assim, são umas coisas assim que é só quando você vai passando por esse autoconhecimento e o universo vai te mostrando os caminhos, que você percebe, né, que você está caminhando, que realmente
tá acontecendo uma coisa muito linda mesmo, né? O coaching... Alguém falou do coaching, que ajuda. O coaching. Tem muitas ferramentas hoje, né, na verdade. Porque, assim, eu costumo dizer assim, que por trás dessa má relação com a comida, porque acaba que a gente cria aí uma má relação com a comida, existe uma má relação com a gente mesmo, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, da gente não saber o que está acontecendo. E aí, se não ir fazer esse trabalho de autoconhecimento, a questão vai ser a comida, mas a comida é a cerejinha do bolo. É a ponta do iceberg. Do iceberg. Mas porque assim, eu vim eu lembro perfeitamente, assim, eu sempre fui magrinha até a adolescência. Primeira frustração afetiva de namoradinho, eu saí de férias, lógico, já existia uma grande problemática com um monte de coisa, mas eu saí de férias da escola, quando eu voltei das férias, eu tinha 10 quilos a mais. E aquilo chocou todo mundo, né? Então, assim, o despertar da compulsão alimentar foi ali, 14 para 15 anos de idade. Mas aí depois, trabalhando outras questões, que depois a coisa ficou descontrolada, teve questão de abuso sexual, abuso emocional, vários abusos que foram sofridos na infância e que também levava para isso. E sem contar uma infância sofrida, onde tinha muita falta de alimento. Quando tinha alimento, a gente comia para reservar, porque não sabia quando que ia ter de novo. Então, assim, e sem contar que tinha algumas punições, por exemplo, você tá com gula, porque você tá comendo porque você não sabe quando que vai ter de novo. Só que uma família muito rígida, muito crítica, então assim, você tá com gula, então agora você vai comer um prato disso, agora você vai comer o bolo inteiro. Então, assim, olha quanta coisa que vai desenvolvendo essa má relação com a comida, né? E depois a comida vira um vilão. Aí você não quer mais comer. Então, assim, com 16 anos eu comecei a fazer dietas malucas, bem malucas mesmo. Fui trabalhar na casa de uma mulher que fazia a dieta da lua. E aí eu comecei a fazer a dieta da lua e virou até uma piada, que eu só não comia a lua, né? Porque você fica aquelas 24 horas só no líquido, quando acaba aquilo ali, começa a comer que nem uma loucura. E é um ciclo que não acaba. Então você falou do bis, mas eu começava a comer o bis na rua Pinheiros, quando eu chegava no Largo de Pinheiros, eu já tinha comido a caixa toda, sabe assim? Mais pra frente eu comprava uma caixa de bombom para mim e uma caixa de bombom para as crianças. Eu tirava da deles os que eu gostava. Você vê, o tamanho da coisa vai ficando tão crítica, né? Eu tirava os que eu gostava e dava a caixa para eles como se não tivesse outra. E a outra eu guardava para me comer depois sozinha. Né? Isso desenvolveu até um padrão complicado com os meus filhos, deles terem que invadir meu quarto, porque eles sabiam que tinha doce, chocolate lá guardado. Então, assim, uma coisa que vira uma bola, uma confusão. E aí esse processo é muito lento, né? Você vê, eu fui nessa nutricionista que ela falou que pode um docinho. Mas, para mim, depende do dia. E a esse trabalho de autoconhecimento, eu tenho que fazer, saber se eu tô num dia bom hoje, que um docinho, tudo bem. Mas se eu tiver meio barulhada, meio bagunçada, não vai ser suficiente um docinho. Então, aqui na minha casa não tem docinho. O açúcar branco, graças a Deus, eu sou liberta de açúcar branco, de pegar na lata assim. Só tem pro meu filho, porque ele mora comigo, mas eu já teve, quando eu morava sozinha, nem tinha. O pessoal chegava lá, mas como não tem açúcar? Não tenho, não uso, não tem. Né? Então não tem nada assim. Mas é um processo lento para fazer isso, não é fácil. E assim, sabe, Vera, precisa de persistência. Porque o que acontece? A pessoa é quase...
é quase certo que a pessoa que está comendo doce em excesso, né? Ela está comendo também pães em excesso, massa em excesso, sabe? É açúcar, né? Tudo Que açúcar. vai se transformar em açúcar e vai virar tecido gorduroso, tecido adiposo. Uhum. Não tem jeito, né? Então, quando ela se dispõe a emagrecer, vamos supor que ela está precisando emagrecer 30 quilos. Ela emagrece, não é nada fácil emagrecer 5, 7, 10 quilos. Tá? Conforme o seu peso, que foi o que aconteceu comigo, quando eu tinha emagrecido 12 quilos, eu emagreci 12 quilos em 9 meses. Aí as pessoas já estavam percebendo, né? Porque assim, quando você tá lá nos 5, 4 quilos, É. as pessoas ficam em dúvida. Ah, sei lá, faz tempo que eu não vejo. Acho que ela é a roupa, não sei o quê. Passou para os 7 quilos, normalmente as pessoas já falam, nossa, como você emagreceu. Então, com 12, né? Todo mundo que me via falava, nossa, Raquel, como você emagreceu, menina? Agora tá bom, hein? Não vai emagrecer mais. E eu ainda precisava emagrecer mais 8 quilos, né? Para chegar num peso Uhum. normal. Sabe o que aconteceu comigo? Eu respondia para as pessoas assim: não, não, fica tranquila, eu já parei de emagrecer. Aí Então, no parava. meu processo, eu fiquei 4 meses travada. E eu falava assim para mim: não, acabou, acabou. Então, assim, meu corpo é assim mesmo, eu vou ficar. Eu já vi que eu não vou emagrecer mais e eu travei nos 12 quilos, né? Isso depois que eu passei esses 4, porque eu não desisti, né? Então, por isso que eu falo, precisa de persistência. E aí, o que a gente vê as pessoas? Às vezes elas emagrecem um pouquinho, 5, sei lá, até 10 quilos, mas elas ainda precisariam emagrecer 30. Aí já desanima, já fala, ah, não, já tá bom, é isso que eu consigo e não sei o quê. E volta aos maus hábitos alimentares de antigamente, né? É como se eu voltasse a tomar cafezinho com bolachinha o dia inteiro, entendeu? Lógico que eu vou engordar, lógico, né? Então, assim, é você adquirir bons hábitos alimentares e conservar e repetir. É o que o coach fala, a gente aprende por repetição. Então, se você Sim. repetiu a vida toda, né, maus hábitos, agora você vai ter que repetir por bom tempo bons hábitos, porque você não engordou da noite pro dia. Para emagrecer também não vai ser da noite pro dia, né? É. Então, só para responder a pergunta da Beth, né? Que ela perguntou assim, eu falei Do a questão do açúcar. açúcar, né? Que na verdade eu trabalho uma dessensibilização, então aos poucos a pessoa vai trocando alimentos muito açucarados por menos açucarados, frutas, né? Fruta seca. Eu dou uma dica que funciona bem, que é você começar a comer mais verduras amargas. Tá? Então, assim, não precisa comer um pratão desse tamanho. Começa a colocar na sua alimentação escarola, almeirão, chicória, tá? Aos pouquinhos, para ir, ao mesmo tempo que você vai desensibilizando as papilas do açúcar, você vai criando. No começo pode ser difícil, sim, mas é melhor, é um remédio natural, entende? É um remédio natural. E você vai então comendo com mais frequência verduras amargas. Suco verde é muito bom, tá? Para você Usei também muito. fazer isso. E mudar, né? Ao invés de comer o chocolate ao leite, compra o de 60%, meio amargo, compra depois o de 70%, né? Até chegar nos 85, por exemplo. Você vai ver que ao invés de comer uma barra inteira, você come uma fileirinha, você come um quadradinho, tá? E sempre a mostarda refogada também, que é bem amarguinha, né? E também dá uma ajuda, a Silene colaborou aí também. Então é isso, né? Então essa desensibilização precisa ser feita e precisa ser persistente, né? Então o docinho, eu oriento assim, ele vai entrar como parte da refeição, né? Você vai comer o doce ou no almoço ou no jantar, esporadicamente, não é para comer todo dia também, né? Senão você não faz sensibilização nenhuma, né? E ele vai entrar como uma parte da sua refeição. Você não vai deixar de comer carne,
arroz ou verdura ou feijão, tá? Você vai comer tudo isso e mais o docinho, tá bom? Pode comer no começo da refeição, no meio da refeição, porque tem gente que se come no final, tem aquele impulso de comer mais, entendeu? Então, tudo isso é trabalhado, tudo isso é orientado. A Beth perguntou quanto tempo, né? Qual a frequência de ir no nutricionista. Bom, você deve procurar um nutricionista sempre que você tiver algum incômodo com o seu corpo, né? Então, assim, questões como queda de cabelo, unha descascando, pipoquinha na pele, todas essas coisas, nutricionista cuida, né? Porque pode ser uma alergia alimentar. E sem dizer refluxo, azia, como é que fala? Quando você fica inchado, né? Você come alguma coisa e você se sente estufado, né? Então, isso pode ser alguma intolerância a algum alimento. Isso tudo o nutricionista vai pesquisar e vai te orientar. Isso até enxaqueca, tá? Até dor de cabeça pode ter fundo alimentar. Se eu contar para vocês que, por exemplo, banana pode ser causa, não estou dizendo assim, é tipo 1% da população que tem enxaqueca com banana, mas pode ser seu caso, né? Suco de laranja também dá dor de cabeça. E aí a pessoa tá lá tomando remédio porque o médico passou para enxaqueca. Entende? E você pode ter e olha, não tem um medicamento que não traga efeito colateral, tá? Todos os medicamentos trazem. Então, a melhor forma é você tentar primeiro resolver com os alimentos. A nutricionista não passa medicamento, passa fitoterápico, que são fórmulas baseadas em princípio ativo das plantas, e suplementos, né? Às vezes, suplemento, por exemplo, a pessoa precisa de um aporte maior de minerais, de zinco, de ferro, né? Isso tudo a gente detecta pelos exames de laboratório, né? E também pelos sinais e sintomas que a pessoa apresenta, tá? Então, por exemplo, se ela tá com queda de cabelo, fraqueza, não sei o quê, é bem provável que ela possa estar com uma anemia. Então, ela tá com falta de ferro. A gente vai colocar alimentos fonte de ferro e vai trabalhar todas essas questões, tá? Então, isso é respondendo, né, a questão da Beth. Eu não sei se tem mais alguma coisa aí que vocês gostariam de saber, de perguntar. Vera, eu tô aqui à vontade para responder, assim, até fazendo um gancho, né, entre autoconhecimento e nutrição, porque aí tanto faz, tá? Se você começa de frente para trás, de trás para frente, se você está num processo de autoconhecimento, você vai começar a entender que se alimentar com uma verdura, com uma fruta, né, com um peixe, é muito mais energia que você está pondo. Você está pondo um ser vivo, né? Diferente de você comprar um pacote de bolacha, seja lá qual for, que está lá na prateleira há meses. Se não me engano, o prazo de uma bolacha é de 2 anos, né? Que energia que você está pondo dentro do seu corpo, né? Uma energia morta. Sinceramente, é isso, né? Então, lógico que isso vai refletir na sua criatividade, na sua disposição, na sua vontade de viver, sabe? Então, isso vai... E tudo começa a fluir. A sua pele, sabe? O seu intestino. Ontem a nossa sessão do Mulheres Belas foi sobre intestino, né? Quantas vezes, eu não sei, as mulheres são... É uma coisa assim, que também vai passando de mãe para filha, né? Faz lá o seu cocôzinho, né? Baixa a tampa e dá descarga. O cocô é o nosso termômetro de como que tá a nossa saúde. Você vai no pediatra, a primeira coisa que pergunta para a mãe é como é que tá o cocô do bebê, né? E por que que depois que a gente fica adulto, a gente tem vergonha de falar do cocô, né? O cocô é que se ele tá duro, se ele tá mole, é ele que vai falar se você comeu direito no dia anterior, 2 dias atrás, tá?
Então, é outra coisa que a gente tem que começar a se autoconhecer, se permitir conhecer, né? Que cor que tá a sua urina, né? Porque se ela tiver cor de chamate, tá faltando muita água na sua hidratação, entendeu? Então, são essas coisinhas que parece que não são importantes, mas quando você passa numa consulta, e aí, assim, às vezes as pessoas acham que no Google você vai encontrar tudo, que eu vi a blogueira que assistiu os programas da tarde da televisão, vão trazer todas as informações, traz para um complexo de pessoas, né? Mas, para você, né, o mesmo chá que a vizinha toma pode não fazer bem para você. Entende? Chá é uma coisa assim muito delicada. Eu conheci uma pessoa que leu lá, que viu que chá de hibisco era ótimo para emagrecer. Ela foi parar no pronto-socorro porque ela tomou chá de hibisco 5 dias seguidos e ela parou de dormir. Porque é gostosinho. Ela preparava lá 2 litros de chá de manhã, levava para o trabalho e tomava aquilo, achando que estava abafando, que estava tomando 2 litros de líquido, entende? E a mulher estava ficando doida, parou de dormir, sabe? Então é muito delicado os princípios ativos das ervas, né? Então precisa de orientação também. Tem uma perguntinha aqui, Raquel, por que será que quando termino de comer, depois de 1 hora, eu começo a tremer? Nossa, é uma pergunta difícil mesmo de responder. Eu precisava saber qual que é o seu peso, qual que é a sua altura e qual o tipo de alimento que você percebe essa reação, tá? Para poder tentar entender o que pode ser, né? Pode ser que você esteja tendo uma reação aí por algum alimento ou pelo fato de se alimentar mesmo, né? E aí precisa ver a sua frequência alimentar, o tipo de alimento que você está consumindo, né? Então, é o tipo da pergunta que é bem específica e que precisa de muitas informações por trás. Agradeço. Quem que perguntou, Vera? Doraci. 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 Então, realmente é uma coisa a se pesquisar e pode ser alguma coisa séria e pode não ser, né? Então, não dá para descartar qualquer possibilidade aí de não ser alguma coisa que precisa, assim, de uma intervenção nutricional ou até de um encaminhamento, né, para um neurologista. E tudo isso é uma questão de pesquisar e de conversar, né? Então, gente, é isso. Eu não sei se eu falo mais. Se deixar, vai ser live de 2 horas. Vai até amanhã. Ô, Raquel, você falou a questão de quando as pessoas elogiam ou falam, já tá bom, você já tá bem. A questão do autoconhecimento é muito importante para isso, né? Para você se empoderar daquilo que você quer. Qual que é o seu objetivo? Quantos quilos você se determinou a emagrecer? Porque quando a pessoa tem questões emocionais, de dependência, isso e aquilo, só essa fala, já tá bom, não precisa mais emagrecer, a pessoa se boicota e para com o processo, né? Você congelou, Vera, você deu uma congelada. Ou você ou eu. Voltou? Não sei quem. Voltou. Tava rodando aí. Né? Então, aí eu não peguei essa pergunta. Repete, por favor. Então, eu tava falando que a questão do autoconhecimento tem que ficar atento, né? E determinar mesmo quais são os seus objetivos, suas metas e tal. E ter aquilo como seu, se empoderar daquilo. Porque, na maioria das vezes, a pessoa tem questões emocionais mal resolvidas, dependência de alguma forma, dependência afetiva, qualquer coisa do tipo. Então, quando o outro faz essa observação, nossa, já tá bom, não precisa emagrecer mais, você não vai ficar Gisele Bündchen, isso e aquilo, você boicota o seu processo. Eu lembro quando eu comecei
lá nos Anônimos, eu tinha emagrecido bastante, mas eu ainda não tinha chegado no meu peso. E eu fui numa festa de família. E as pessoas começaram a falar que eu estava muito magra, que eu estava parecendo doente, não sei o quê. No mesmo dia, naquela festa, eu boicotei o programa alimentar. Lógico, foi, a gente fala recaída, né? E aí começa todo o processo de novo. Não. Mas aquilo ficou muito nítido, que foi a questão do agradar o outro, de pertencimento e tudo mais. Então eu comi tudo que eu não estava comendo. A maionese, a carne, o arroz, eu não sei o que. E despertou um negócio estranho. E só no outro dia que eu fui parar e pensei assim, nossa, mas como... Mas aí eu já estava nesse processo de autoconhecimento. Se não tiver nesse processo, você vai, deslancha e vai embora e engorda tudo que emagreceu de novo. Então, o autoconhecimento é muito necessário para isso. Eu tenho uma história que é assim, é muito comum, né, as mulheres que moram com mãe, ou que ainda moram com a mãe, ou tem a sogra. Quando a mãe percebe que a filha está emagrecendo, é uma história de lasanha, entendeu? De todo dia ter aquele alimento que você sabe que você não vai comer só um pedacinho, né? Então isso é muito típico. Inclusive teve uma paciente minha que ela estava emagrecendo bem, e você vê a questão da codependência. A mãe chegou um dia para ela e falou assim: ai filha, nossa, mas você emagreceu tanto, você tá parecendo o seu irmão. E o irmão tinha falecido há poucos anos de AIDS, entende? Meu, aquilo para menina foi um golpe. Ela parou de emagrecer. Ela ainda tinha algum processo para emagrecer e ela voltou a engordar, entende? Então, assim, é uma coisa que está muito na mente das pessoas, né? O quanto ela consegue se libertar dessa questão familiar ou de amizades, porque assim, quando a pessoa tem esse comer emocional, né, que na nutrição a gente identifica assim, tem uma diferença entre o comer compulsivo e o comer emocional. A pessoa ela se fere, ela se machuca por pouca coisa, porque ela não está preparada para esse tipo de reação das pessoas, né? Então ela precisa realmente fazer esse fortalecimento, essa estrutura, né, de como pessoa, fazer esse desligamento das mensagens que possam vir para ela continuar firme no propósito dela. Isso vale para tudo. Isso vale para a profissão, isso vale para encontrar um parceiro adequado, né? Vale para esse propósito de ter saúde, de ter... Porque assim, eu posso querer me tornar vegetariana e alguém na minha casa querer comer carne todo dia. E eu ter que cozinhar carne para a pessoa. E eu não posso fazer a minha vida virar um inferno porque eu quero catequizar aquela pessoa que ela não deve comer carne. Entendeu? É uma escolha minha. Eu vou ser vegetariana, não é a outra. A outra pessoa, se um dia ela quiser, ela vai ser. Senão ela não vai começar a comer carne, né? E a minha briga na minha casa era essa, né? Que eu não queria que meu marido trouxesse tanta tranqueira e ele trazia, né? E era uma briga mesmo, uma briga, né? Quase deu divórcio. E a coisa até que finalmente se resolveu, né? Então, realmente é uma questão de persistir e continuar acreditando que é possível. Pequenas mudanças fazem toda a diferença. E se associar, sabe, Vera? Hoje, por exemplo, o meu programa Mulheres Belas não estaria funcionando tão bem como está se eu não tivesse associado a minha companheira, né, a Neuci presente, que é a minha parceira nesse projeto, entende? Então a gente está junta. Tem dia que uma não está bem, a outra tá. Então vamos junto fazer, tá? A gente se encontra várias vezes na semana, a gente está montando site, está montando, sabe, coisas assim para levar avante o programa. E a uma segurando na mão da outra, vamos juntas. Então eu percebo que em muitas situações a gente precisa encontrar um parceiro de jornada, sabe? Falar assim, olha, eu não dou conta sozinha,
e eu tô precisando. Pode ser que mais para frente eu vá fazer o meu trabalho solo, né? Mas nesse momento eu preciso de alguém. E tá tudo bem, e tá tudo certo, né? Identifica isso em você e vai atrás desse parceiro, né? Que pode ser uma terapeuta, um nutricionista, um psicólogo, e pode ser também uma amiga, né? Pode ser um amigo, pode ser, enfim, né? Só cuidado com a codependência, né? A gente sempre fala, mas eu acho que é válido sim. Fala para as meninas o significado das belas, que você falou para mim, que eu achei muito interessante. Tá. Mulheres belas. Né? É B de beleza, E de equilíbrio, L de leveza, tá? A de atitude e S de saudável, né? Então, beleza. O propósito desse programa não é só emagrecimento, é que a pessoa comece a avaliar algumas situações emocionais que ela passa e que levam a comer, né? Então, é muito focado nisso e traz bons resultados, sim. Traz realmente empoderamento e força, né? E mudança de outros processos também bem interessantes, né? Tem algum caso, alguma experiência sua de mulheres que mal resolvidas sexualmente ou de problemas de sexualidade e acabar não emagrecendo porque quer se esconder atrás da obesidade por essas questões? Assim, né? Então, assim, a gente sabe que a gordura é uma espécie de capa, né? Você se veste com a gordura. Então, você... E para as mulheres, essa é uma questão bem delicada, né? Porque quando você vai emagrecendo, é natural que a libido fique mais aflorada, né? Então, isso às vezes assusta, principalmente aquela mulher que desde a adolescência, desde a infância, já tinha algum sobrepeso, né? E não sabia lidar com o corpo. Então, a hora que ela se vê mais bonita, mais atraente, ela se assusta. Ela fala assim: meu, como eu vou lidar com isso tudo, né? Porque ali vem uma coisa que eu falo assim: nossa, mas agora que eu tô tão bonita, né? Eu tô tão irresistível, todos os homens vão me querer, ou depende do caso, né? Todas as mulheres vão me querer. Como é que eu vou trabalhar com isso? Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou... Será que vai aflorar lá uma situação sexual que eu perca o controle, né? Então, isso tudo assusta. E você precisa trabalhar isso dentro de você também, né? Porque o seu corpo é o melhor bem que você tem aqui, né? Não tem jeito, você não consegue fazer nada sem ele. E ele precisa estar bem cuidado, né? Então, hoje tem muito, né? O termo gordofobia, né? Então, não, a pessoa quer ser gordinha, deixa ela quieta, né? E aí, assim, o IMC normal, que a gente fala até 25, esse é o peso normal, né? Mas eu já considero assim, se a pessoa tá lá com IMC 28, 29, ela ainda tá bem, né? O que não é normal é você ir extrapolando para o 32, para o IMC 40, que aí a pessoa já está com mais de 100 quilos, né? Para uma mulher estar com 120 quilos, ela está muito obesa, né? E aí não é a questão de você, respeita porque ela se gosta assim, ela se aceita assim. Gente, isso eu nem sei o quanto, eu não vou tomar partido aqui, não quero me comprometer com essas opiniões, né? Mas pensa, gente, com um pouquinho de peso a mais, você já tem dor no joelho, você tem dor na coluna, você tem dor de cabeça, você sobe uma escada, já sai, sabe, botando os bofes para fora. Então, não é possível que uma pessoa com excesso de peso esteja bem, esteja feliz, né? É uma coisa que traz muito desconforto, né? E normalmente a pessoa se protege meio numa situação assim, assexuada, entendeu?
Então, ela não tem um envolvimento sexoafetivo com alguém, porque ela está se preservando, ela está com toda aquela capa de gordura. Às vezes, ela não consegue se olhar, né? Saber se tocar. Então, tudo isso é complexo. Precisa de acompanhamento, precisa sim trabalhar delicadamente esse processo, sabe? Porque são questões muito profundas. Da onde vem tudo isso? Né? Esse medo de se expor, de tá bonita. Aliás, tem até parafraseando uma pessoa, ela numa live que ela fez, ela falou assim, né? Para quem você entregou a sua beleza? Tá? Isso é muito profundo. Para quem você entregou? Gente, eu arrepio de novo, sabe? Eu arrepiei pela segunda vez nessa live aqui, eu tô arrepiada. Porque a gente se esconde tanto, tem tanta coisa linda dentro das pessoas e as pessoas estão lá escondidas, com medo de falar, com medo de agir, com medo de se expor, né? Ah, eu vou me expor, o que a pessoa vai achar? O que a pessoa vai falar? Não sei o que ela vai falar, você não se expôs ainda, né? Você vai ter que fazer esse trabalho, e aí é pagar um preço de falar o que você quer, o que você pensa, para você saber o que o outro vai falar. Se você não fala, você nem sabe. E fica lá na sua cabeça, né? Achando que o outro tá achando, e você não tá fazendo nada, sua vida tá parada, sua vida não tá acontecendo. E a vida acontecer. É o pé de acho que não dá nada, né? Pé de acho não dá nada. Ai, quanta coisa legal. Alguém quer fazer pergunta? Michele da Zumba chegou aí. Michele é empoderada. Ela carrega uma multidão de zumbeira aqui nesse Taboão da Serra. Ai, que delícia. Essa aí é uma delícia. Uhum. E... E agora, e vocês estão fazendo ginástica? Isso que eu pergunto, né? Porque ginástica é uma forma de você se autoconhecer. Teve a live com a Dora, né? Que falou da dança. Poxa vida, a dança é a expressão maior da feminilidade, né? Como você precisa, e aí independe do tamanho do seu corpo. Você pode dançar o quanto você quiser, né? E até, Vera, eu lembrei de uma coisa, né? Eu, para sair do sedentarismo crônico, porque eu também era, né, uma sedentária, e era aquela cheia de desculpa, né? Um dia anda, aí o outro dia choveu, outro dia tem sol, outro dia, né, aconteceu mil coisas. Eu encarei e eu fui fazer Kung Fu, né? Então eu fui para uma escolinha que tinha aqui perto de casa e eu era mais velha, né? Eu tinha já 44 anos, foi bem no processo que eu estava emagrecendo, eu queria deixar de ser inativa, né? Eu sabia que eu tinha que mexer o corpo. Odiava academia, né? Não gostava das aulas porque eu não aguentava fazer os exercícios, eu cansava, doía tudo. Eu não gostava de musculação, né? Então eu fui para essa escolinha de Kung Fu e foi a melhor coisa que eu me permiti fazer, sabe? Fiquei lá 1 ano e 10 meses e aí fui, porque assim, Kung Fu é uma arte marcial que você vai passando de etapas, né? E aí chegou no ponto que eu precisava fazer cambalhotas e o meu joelho não aguentava, né? Porque eu já tinha uma certa idade, obesidade e tal, até hoje eu tenho condromalácia. Mas foi o início, né? Aí agora eu tô numa academia desde 2014, adoro todos de lá. Agora faz 1 ano que eu tô virtualmente fazendo exercício. Que também tá no virtual. E é isso. E assim, escolher uma atividade física faz parte do autoconhecimento, né? Porque vai ter gente que vai querer dançar, tem gente que vai andar de bicicleta, tem gente que vai correr e tá tudo certo. O que é que você gosta? O que é que dá certo para você e que não dá preguiça de fazer, né? Talvez dê preguiça, tudo dá preguiça no começo, né?
mas tem alguma coisa que você gosta que vai dar menos preguiça. Isso. É isso que eu queria complementar. E é isso, ninguém quer fazer mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar, né? Porque senão a gente tem assunto até amanhã, né? Porque não falta, né? Mais uma vez a oportunidade, né? Eu fico à disposição, né? Minha página lá é Raquel Ramos Nutri, né? Me mandem direct por qualquer pergunta que precisem, né? Os meus atendimentos são online por causa da pandemia, então dá tudo certo, sabe? Eu tenho pessoas que emagreceram, outras que estão em processo de emagrecimento, outras que estão querendo melhorar a saúde, né? Não tem nem tanto peso para eliminar, mas querem melhorar a saúde, tem alguns maus hábitos, aí às vezes entra refrigerante que quer deixar de tomar. Então tem várias questões assim, né? Tem essa questão de tratamento das alergias. Então tudo isso eu vou vendo, a gente vai conversando. É isso. A Beth está falando que anotou todas as dicas aí, ó. Ah, que bom, que bom. Engraçado que travou para mim aqui o letreiro, sabe? É só eu mexer, trava. Então eu não sei se tem gente falando alguma coisa aí. Não, então, só a Beth que falou mesmo. Eu quero agradecer em nome de todas as mulheres especiais pelo simples fato de existir. Vou deixar o convite mais uma vez aberto para as mulheres que queiram vir aqui, falar da sua experiência, trazer alguma contribuição, compartilhar com a gente. Não precisa ser profissional, sei lá, disso ou daquilo. Se é mulher, tem a sua história para contar. Quer contar? Não precisa ter vergonha, é só vir aqui e a gente está todo mundo encarando esse desafio de dar a cara aqui para bater, né? Se mostrar. As meninas vieram aí pela primeira vez, está todo mundo aprendendo, né? A Raquel já tinha uma experiência lá que eu vi algumas coisas lá no canal dela, na página dela, né? Mas eu agradeço muito essa sua contribuição, né? De vir aqui, nos prestigiar, passar, né? Quanta coisa que você abordou e trouxe pra gente, né? De conhecimento. Eu acredito que conhecimento é assim, né? Todo mundo tem a sua verdade, todo mundo tem valores, tem conhecimento que pode estar contribuindo, que pode estar compartilhando. E a maravilha da vida é isso, é essa troca de conhecimento, né? Porque a gente vai realmente se espelhando e aprendendo e trocando e crescendo, né? Na verdade, a gente vai crescendo com a experiência do outro, trocando. O outro leva um pouco de mim, eu trago um pouco do outro e a gente vai fazendo essa troca. Que é assim, uma coisa maravilhosa, né? É sem preço isso de estar fazendo essas trocas. O aprendizado parte disso. E depois a repetir, né? Repetir, 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 do jeito que a gente repetiu os maus hábitos e tudo que a gente aprendeu até agora, receber uma informação, pôr em prática e repetir, 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 até mudar o padrão. Porque esses padrões enraigados, paradigmas, crenças que nos limitam, tudo isso vem, sei lá, de quantas gerações que a gente vem trazendo nessas conexões, fazendo essas conexões aí que até a Miri falou. Mas a gente está aqui para fazer novas conexões e trocar novas experiências e aprender coisas novas, né? E se dar a oportunidade, se permitir, né? A verdade é essa, temos que nos permitir. E que tudo seja muito leve, muito alegre, né? Muito divertido. Porque a vida é isso, é a gente se divertir e não focar muito no que está ruim, no que está difícil, no que está desagradável, porque isso pesa muito, né? Então vamos focar no que é bom e aproveitar essas trocas, né? E fazer esse movimento, né? Que eu acredito que só assim a gente vai se empoderar realmente, fazendo essas trocas, esses movimentos de troca. Então eu agradeço muito a tua presença aqui. Eu vou continuar aqui fazendo, eu vou falar no seu canal também, né? Já fui convidada, olha como eu já tô ficando chique, já tô sendo convidada, hein? Viu o que é troca? Isso é troca, a gente dá, depois a gente recebe. Eu vi
Acho que foi uma live da Meire esses dias, assim, falando dessas trocas, né? Ela é muito fofa, né? Tem cada coisa maravilhosa lá no canal dela, cada pérola, assim, sabe? Que a gente tem que aproveitar também. A Uhum. Beth vai inaugurar o canal dela também, para mim ir lá falar, com certeza, né? Que agora ela já está empoderada, já falou aqui, já perdeu o medo. E é isso aí, vamos fazendo esse movimento aí de crescer, né? Porque isso é crescimento, né? Sim, muito bom mesmo. E assim, eu me sinto privilegiada de estar aqui com você, sabe, Vera? Aquilo que Eu que me sinto. você tem um dom nato aí de arrastar multidões e continue aí nesse seu processo, que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso também. E estamos juntas, tá? Vamos juntas. Glória! Eu tô arrepiando de novo aqui. Essa conexão nossa tá estranha. Ai, obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Agradeço a presença de todos que passaram por aqui. Eu vou salvar a live, deixe comentários lá e tal, que a gente precisa, né, dos comentários e tal, pra gente ir melhorando, aperfeiçoando esse movimento. E os tá bom? coraçõezinhos também, viu, Vera? Adorei. Você viu? Subiu muito coração aí. Eu também agradeço. Opa! Caí aqui, ó. Então é isso. Gratidão. A gente beijo. De novo e eu tô convidando todo mundo para quinta-feira que vem, às 6 horas da tarde, dia 25, né, Vera? Vamos botar a boca no balão. Vamos falar tudo de novo. Vamos pôr. Tá bom. Beijo, obrigada. Tchau, Até. tchau. Tchau.